Começar a gravar. Ok. Deus Alguém pode eterno, orar? Pai amado, Deus querido, nesse dia, Pai, de Shabat, estamos reunidos aqui, Pai, em Teu nome. Louvado e glorificado é o Senhor, Pai, em nossa vida. Ah, Senhor, que maravilha, Deus, participar, Deus, desta mesa aqui com nossas irmãs, Pai, falando da Tua palavra, comunicando, Deus, aquilo que o Senhor traz para nós dos altos céus. Ah, Pai, nesse Amém. Shabat, Pai, que a Dulce, Deus, venha trazer a Tua palavra para nós nesse banquete, Deus, nessa manhã, Pai, revelada por Ti, Pai. Pai amado, Pai querido, que cada um que esteja aqui, Deus, todas nós que estamos aqui nessa rede, Deus, nessa manhã, venhamos glorificar o Teu nome e viver a Tua palavra a cada dia em nossa vida, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso em nossa vida, o Senhor é tudo para nós. Aleluia, Senhor. Sem o Senhor, nós nem respirar estaríamos aqui respirando. Deus amado, Pai querido, graças te dou pelo Teu Filho amado Jesus, que Ele, Deus, se entregou, porque ele já tinha certeza, Pai, que estaria, Deus, um povo diferenciado, buscando dele a diferença para transformar a muitos que precisa conhecer esse Pai amado, querido, que faz coisas extraordinárias. Aleluia, Senhor. Louvado, glorificado seja o Senhor na nossa vida, Pai. Que esse dia seja, Deus, sempre, eternamente na nossa vida, um Shabat, todos os Shabat, Deus, seja eternamente para glorificar e alinhar o nosso dia, Pai, a nossa semana, a nossa vida em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, então, queridas irmãs. Eu comecei a falar sobre, na semana passada, a respeito daquilo que a profeta, lá vou eu de novo, daquilo que a apóstola Valnice falou a respeito de intercessão profética. Então, hoje, eu tinha falado que ia falar um pouquinho sobre decretos, né? E é isso que nós vamos fazer. Eu quero dizer também que todas as palavras, todas as vezes que nós escutamos ou que nós ministramos, essa palavra é para nós também, tá? Todas as vezes que eu estudo e eu peço a Deus para poder me conduzir nessa palavra, para entregar essa palavra, ela fala profundamente comigo. Então, tem momentos aqui que é assim, parece assim que Deus está assim, olha, Dulce, olha onde você está fazendo, olha o teu erro. Então, eu quero pedir perdão já de antemão, se por acaso vocês acham que eu tenho assim a ideia de que eu faço tudo certo. Não, eu não faço, tá? Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita é, assim, muito zelo em tentar. Eu tento muito, mas às vezes eu me excedo em palavras, eu me excedo, eu me empolgo e parece assim que eu estou falando com muita força e tal, mas são 30 anos de professora com crianças, então a gente tem assim, pega hábitos que é difícil de tirar, mas eu vou tentar, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu me coloco na presença do Senhor agora com muita humildade para passar o que Ele quer que vocês aprendam, não o que eu quero que vocês internalizem ou o que eu quero que vocês façam, mas aquilo que o Senhor tem especialmente diferenciado para cada uma de vocês dentro do propósito, do dom, dos talentos que o Senhor dá para cada uma de vocês. Já foram pensado, ele pensou sobre nossas vidas antes da fundação do mundo. Ele pensou para nos criar antes que nós estivéssemos formadas no útero da nossa mãe. Então, cada um tem uma forma diferente. Amém?
e que vocês sejam abençoadas, que o Espírito Santo possa agir na mente de vocês com potência, com direção, com tudo aquilo que ele tem como mestre, porque é ele que é o mestre, não eu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu vou fazer que nem eu fiz da semana passada. Eu estudei a série de decretos da apóstola Valnice Milhomens, e eu consegui resumir mais ou menos 4 capítulos. Aliás, o quarto foi só o começo. Para que vocês... Então, qual é a intenção? A minha intenção, para reproduzir para vocês, é que vocês tenham vontade de continuar entendendo, porque ela tem muito mais para explicar, e eu falo que eu fiz um resumo, então tem muito mais coisas lá que é muito forte, é muito interessante, é muito poderoso, e ela tem mais tempo do que eu, porque ela dividiu em 8 aulas, né? E eu acho que vocês poderiam estar acessando o canal dela e procurando lá na playlist as aulas que ela tem sobre decretos. É tremendo, tremendo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Como emitir decretos? A apóstola, a Valnice, primeiro parte do princípio que nós temos que ter a nossa língua, a nossa forma de falar, por isso que eu estou falando com vocês desde o início, de uma forma com que possa trazer a vocês palavras que edificam, não só agora, como em todo o tempo que nós vivemos. Então, em nome de Jesus, eu peço que tudo que eu for falar aqui possa mostrar para vocês, como mostrou para mim, todas as áreas que eu posso melhorar, que eu posso avançar para poder falar melhor quando eu estou expondo, principalmente quando eu estou expondo a palavra do Senhor. Amém? Então ela fala assim, olha, o poder das palavras. Todo mundo sabe que nossas palavras têm poder, né? E nesse ano, nessa década do calendário hebraico, que é 5.786, 87 e 88, né, que nós vamos entrar, a década de 80, ela quer dizer a boca. E fala sobre a importância de vigiar as nossas palavras e de alinhar a nossa boca com a boca de Deus, para emitir os nossos decretos. Então, eu nem sabia disso. Fiquei sabendo agora, quando eu estudei, que, então, no calendário hebraico, que é 5.780, a partir do 80 até o 89, né? É a década da boca, como devemos falar, né? De forma com muita sabedoria para atingir o objetivo que é ganhar almas. Então, tá. Então, confessar a palavra, a nossa confissão, a nossa declaração de fé. E deixa eu pegar um negocinho aqui. Onde que tá? Ai, não sei onde que tá. Vamos lá. Nós vamos navegar pela palavra conscientizando-nos do poder da palavra, do poder que nós temos ao pronunciar. Amém? Estamos entrando num assunto muito sério que requer, olha só, gente, arrependimento, mudança, análise e um cuidado de até mesmo um policiamento, porque nós pecamos muito na palavra. Então, é por isso que Tiago diz que quem não peca com a boca, ele tem a capacidade de controlar qualquer coisa. Ô, glória, né? Então, nós precisamos ter esse policiamento, mudar o nosso hábito de tentar falar com mais doçura, mais brandura, mais calma, sem esses atropelos, assim como eu faço, né? Tem algum problema com o som, gente? Tá tudo certo com o som?
Sua voz está saindo um pouco tremida, mas eu acredito que seja talvez da internet, não do seu som. Não sei se você está usando algum recurso, tipo fone de ouvido. Não, não estou usando recurso nenhum. É porque tá, tá, Será que eu... tá falhando um pouquinho, tá tremido, tá entremeada a sua voz. Eita. E agora? Continua tremendo? Será que eu tenho que falar um pouco mais devagar? Não, eu acho que teria talvez mais a ver com a conexão da internet. Será que é a minha internet? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, por favor. Não, minha internet está boa. Agora sua voz ficou ótima. Ué, Às então vezes não é estou alguma entendendo. oscilação mesmo. Pode ser só uma oscilação, às vezes, da rede. Ok. Pode Uhum. continuar. Então vamos lá. É, então, novamente, ela fala que nós estamos em um tempo profético, onde Deus está restaurando o entendimento, a autoridade que Ele nos deu através da boca, através das palavras. E todas as escrituras, ela tem muitos ensinamentos sobre nossas palavras, né? E ela vai falar sobre vários versículos que falam isso. Mas antes de eu falar alguns versículos, eu quero dizer que cada declaração que nós fazemos, ela carrega peso espiritual, tem a capacidade de moldar a nossa realidade. É, apesar de nós sabermos isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós não lembramos disso. Nós vamos atropelando, né? Falhando ainda. Eita, o que será que está acontecendo? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a sua intervenção aqui, Pai, e declaro para a honra e glória do Senhor que essa reunião, essa live, Senhor, é para levar a tua palavra, que o Senhor envia aqui a cobertura do sangue de Jesus, que dê ordem aos teus anjos para que qualquer problema seja cancelado, anulado com fogo do teu espírito. Que se qualquer tentativa do inimigo de impedir que nós pudéssemos estar aqui falando coisas tão importantes a respeito da tua palavra, seja queimado agora, seja anulado em nome de Jesus, Pai. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Então, cada declaração que fazemos carrega um peso espiritual e tem a capacidade de moldar nossa realidade. Não são apenas sons que desaparecem no ar, são sementes plantadas no reino espiritual que produzirão frutos, sejam bons ou sejam maus. Amém? E aí, continua tremendo? Fala comigo, gente. Continua, mas continue. É, de repente, é porque o meu computador tá ligado? E agora? Será que é uma, uma frequência do computador? Ou da televisão? Não, a televisão eu desliguei. Tá tudo desligado aqui. Não tem. Oh, meu Deus. Senhor, nossa, o que está acontecendo? Pai, em nome de Jesus. Dulce, Não você está tem no nada. celular ou no computador? Não, eu estou no celular. Ah, talvez o que você possa fazer, eu acho que você deveria continuar, mas se trouxer algum prejuízo, tenta mudar a sua internet, o seu Wi-Fi para a sua internet do celular, de repente muda alguma coisa. Então, eu já mudei.
Ah, você saiu do Wi-Fi e foi para sua internet? A minha internet não funciona aqui. Aqui é só pelo Wi-Fi. Eu mudei de internet. Nós Ah, temos duas entendi, internet. Aqui entendi. eu moro na zona rural, não tem internet. é, a minha internet não funciona, não tem. Como é que fala? Nenhuma operadora que funciona aqui. Entendi. Mas continua, Dulce, no nome de Jesus, o Senhor potencializa a sua voz. Nós repreendemos todo Amém. tremor, nós repreendemos toda interferência na frequência, e nós dizemos que, Amém. ainda que a sua Vou voz saia tentar tremida, falar a bem devagar, mensagem do tá? Senhor será passada É, no nome de Jesus. agora é você que está tremendo. Eu acho que tem a ver também com a sua internet. Eles ficam brabinhos quando a gente vai falar sobre coisas do Senhor. Vamos lá, vamos continuar? Bom, então vamos lá. A origem das nossas palavras. É, Em Mateus 15:19, está escrito: Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Então, qual é a origem das nossas palavras? É o coração. Né? Nossas palavras se originam no nosso coração, elas são transbordamento do que está armazenado dentro do nosso coração. Nós não, eu não tinha prestado atenção também sobre isso. Então, nós não podemos separar aquilo que nós falamos do que aquilo que nós cultivamos interiormente. Peraí. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Por isso, a transformação genuína começa no nosso interior. Isso é muito interessante. Tudo aquilo que nós temos dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, ele reflete nas nossas palavras. Então, por isso é que a gente não pode colocar a culpa no nosso temperamento. Por quê? Porque o temperamento faz parte da alma, né? E a alma, ela tem que estar calada. Então, quando nós não sabemos tomar conta da nossa boca, quem está mandando é a nossa alma, não o nosso espírito. E na nossa condução com o Senhor, é o nosso espírito que tem que estar alinhado com o Senhor, ok? Ela falou que um sábio governa a língua e produz palavras que edificam e trazem vida. Ô, glória, melhorou? Aleluia. Então vamos lá, continuando. Aleluia. Então, o nosso coração. É isso mesmo. O nosso coração é um tesouro e a qualidade que sai dele depende da qualidade do que foi depositado. Oh, aleluia, está ótimo. Glória a Deus. Legal, Elaine, obrigada. Então, o que nós temos que fazer? Falar palavras que edificam. Aí, em Efésios 4:29, está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem, né? Paulo diz que nossas palavras devem ser instrumento de construção, de edificação. Então, nós podemos construir algo bom ou algo ruim, ok? E cada conversa é uma oportunidade de transmitir graça. Eu acho uma delícia essas frases que a apóstola Valnice fala. Muito legal, né? Cada conversa é uma oportunidade que nós temos para sermos embaixadores de Cristo aqui na Terra e transmitir graça. Será que a gente está transmitindo graça? Será que eu estou transmitindo graça? Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Então, nós devemos nos perguntar: minhas palavras edificam ou destroem? Elas transmitem graça? Isso mesmo, elas têm o poder de trazer o céu. Aleluia.
Essa consciência nos ajuda a alinhar a nossa fala com o coração de Deus. Então, vamos sempre parar e pensar, meu Deus, como que eu estou falando com as pessoas? Como as pessoas me veem? E aí, você tem a capacidade, oh, Pai, obrigada. Tá para mim, olha isso. O Senhor está falando comigo agora. Você tem a capacidade de mudar essa esse hábito de você ser impulsiva e você ser falante e trazer mais calma, mais tranquilidade. A resposta branda desvia o furor, mas palavra dura suscita ira. Isso mesmo, tem provérbios. Aleluia. Então, a língua, ela pode ser espada ou ela pode ser medicina. Olha que tremendo. A língua pode curar, né? Ou ela pode destruir. Palavras imprudentes fazem, cortam relacionamentos, mas palavras sábias são como um bálsamo que acalmam feridas e que restaura esperanças. Aleluia. Então, a ciência, ela confirma isso. É muito interessante quando a ciência entra em concordância com a palavra, né? Nós temos um diálogo interno negativo. Esse diálogo interno negativo traz níveis elevados de estresse, traz baixa autoestima e diminuição da nossa motivação. E quais são as consequências? Elas geram sentimentos de desespero, de desamparo e liga. Olha só, gente, alguém está com o microfone aberto, por favor. Vê se pode fechar, tá bom? Obrigada. O ansioso, ele deprime. E nós temos que ter palavras de encorajamento para animar, ok? Então, ela dá uma receita e, mais uma vez, a apóstola fala, estudar a palavra. Para tudo aquilo que nós queremos falar, que a palavra, Shabbat Shalom, que a palavra seja colocada dentro de nós. O Espírito Santo não vai trazer milagrosamente a palavra que você deve falar de acordo com aquela situação, se você não estudar a palavra. Então, Deus sempre, isso também foi a apóstola que falou, ele entra em concordância conosco, ele age em dupla com o homem. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Qual é a nossa parte? Nós temos que estudar a palavra para estar armazenado. É uma parceria, obrigada. Para estar armazenado. É a profeta ou é a Kelly que está aí? É uma parceria. A nossa parte é estudar a palavra, é ler, é meditar na palavra. E a parte de Deus, sobrenatural, é trazer aquilo que está armazenado dentro de nós na hora que nós estamos precisando da nossa, naquela situação, o que a palavra diz para trazer conforto, consolo, ânimo naquela situação. Amém? E quando nós fazemos isso, nós estamos alinhados com o céu. Então, é hora de declarar o que o céu está decretando. Isso está acontecendo, ela coloca nesse tempo, que o céu está fazendo um derramamento universal em todo o mundo. Há um ressurgimento do espírito profético sobre a terra. Oh, glória! Nesse tempo, 2026, agora, para nós estamos testemunhando com maior medida de glória, junto com o sobrenatural. Lembra que eu falei semana passada que aquilo que a internet faz parece que o mundo espiritual está parado? Então, não está, gente, não está. Ele está em movimento. E o movimento do mundo espiritual é a favor de nós. Mas nós temos que nos conectar, que nos alinhar com essa palavra, com o nosso espírito, alinhado com o espírito do Senhor, porque aquilo que Paulo, aquilo que em Apocalipse está escrito, quando Jesus fala,
aqueles que estão ligados ao Espírito Santo, igreja, ouça aquilo que o Espírito está falando. Não ouça aquilo que o homem, que é a internet, que o mal está falando, porque eles querem calar a voz de Deus. E a voz de Deus não está calada, aleluia. E os profetas, os apóstolos, todos aqueles que estão ligados no Senhor, estão escutando esse ressurgimento do Espírito profético, mas para aqueles que estão ligados, aleluia, glória a Deus. E eu espero que essa fala, essa orientação, essa palavra que foi dita no congresso, é uma palavra profética para trazer a nós que estamos parando para escutar isso, o alinhamento necessário para nos mover profeticamente e apostolicamente e fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos como exército nesse tempo e trazer almas para entender o que está ocorrendo agora, que é profundamente tremendo, necessário para combater tudo aquilo que o inferno está tentando calar, que é a nossa voz profética. Oh, glória, aleluia. Não está nada escrito aqui, gente. Isso veio agora, lá da sala do trono, aleluia. As profecias são veículos que trará mudanças repentinas. Elas são um catalisador para transformação súbita e sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. E aí a apóstola fala assim, então agora, abre tua boca e profetiza. Profetiza, assim como Deus virou em Ezequiel 37. Ele falou, Ezequiel, ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos e ele falou para o Senhor, ele perguntou, qual foi a pergunta? O que você está vendo? Ossos secos. Você pode reviver? Poderão reviver esses ossos? Ele perguntou para Ezequiel. Ezequiel podia ter falado assim, não, mas Ezequiel não falou isso, porque ele estava num teste e Ezequiel entendeu. Ele falou, não, eu não posso falar não. O Senhor quer me ensinar alguma coisa. Então, o que Ezequiel responde? O Senhor sabe. Oh, glória! Então, quando vem essas coisas sobre nós precisamos falar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Não é falar assim, Senhor, não sei não, hein? As coisas estão feias, né? Por que você acha que não pode, não? Não. Você tem que ter uma palavra profética sempre de alinhamento com o Senhor. Falar assim, sim, mas é o Senhor que tem que falar. Não sou eu. O que o Senhor me aconselha? E aí, a segunda coisa que Deus fala para Ezequiel, ele dá um comando. Ezequiel, profetiza, usa a tua boca sobre esses ossos. É uma situação impossível. Não é normal, é sobrenatural. Profetiza. E aí Ezequiel vai e profetiza. E quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a se mover, os tendões começam a se rejuntar novamente, a carne começa a cobrir, a pele vem e o Espírito entra e surge um exército poderoso, porque tudo aquilo que Ezequiel estava fazendo era sobrenatural. E o que Ezequiel estava falando? Ele estava profetizando. Então, vamos profetizar sobre o Brasil, vamos profetizar sobre o Vale de Ossos Secos, vamos profetizar sobre o caos, sobre antros de pecado e da perdição, e vamos decretar sobre a injustiça, trazendo a palavra de justiça, trazendo palavra de vida, trazendo palavra de libertação, de redenção, porque a nossa boca tem poder. Não é o que nós vamos falar naturalmente, é o sobrenatural, é o poder que o Senhor dá para nós na autoridade que Jesus Cristo nos delegou através do poder dele. Nós não temos poder em nós temos poder em Cristo. E é essa autoridade. Nós temos um poder sobrenatural, real. Somos sacerdotes e reis constituídos em Cristo. E esse é o poder, desculpa, que está em nossa
em nossa vida dada por Deus, e Ele está esperando nós abrirmos nossa boca profética. Essa é a intercessão profética. Esses são os decretos proféticos que nós não sabíamos como fazer, mas agora a gente está aprendendo. Aleluia! Assim como Ezequiel trouxe vida aos ossos secos através do poder da profecia, nós também temos esse poder. Não acabou. Nós estamos aqui e nós precisamos nos colocar na presença do Senhor para sermos usados como vasos de honra, de poder, de abrir os céus para que o Senhor traga a resposta dele. Oh, glória! Somos corregentes de Cristo, exercendo domínio através das nossas palavras proféticas. Aleluia! A profecia é a porta que abre o sobrenatural. Para o sobrenatural. Nós criamos uma abertura no reino natural aqui, para que o reino espiritual se manifeste. Aleluia! Glória! Então, cada vez que nós declaramos a palavra de Deus sobre uma situação, nós estamos literalmente abrindo um portal celestial. Aleluia! E o céu responde quando a terra fala a palavra do Senhor, alinhada com a vontade de Deus, alinhada com aquilo que o Espírito diz ao nosso Espírito, porque ele habita dentro de nós. Então nós somos detentores da palavra profética aqui na terra, para trazer a manifestação do sobrenatural, para trazer a existência aqui nessa dimensão natural, aquilo que já está manifesto no espiritual. O Senhor Deus, na palavra dele, diz que todas as bênçãos já nos foram dadas nas regiões celestiais. É só nós alcançarmos. E nós vamos alcançar com essa palavra profética, com essa profecia, com esses decretos, com essas declarações. Aleluia! O ato de decretar é uma escolha intencional de falar com autoridade sobre uma situação. Somos nós que escolhemos, somos nós que temos essa autoridade, somos nós que decretamos. Então, é estabelecido, é firmado, é confirmado, se torna realidade no reino natural. Oh, aleluia! Autoridade real e poder legislativo de rei. Nós podemos legislar, nós somos rei e nós somos sacerdotes também. Glória a Deus. Então, você decreta hoje, o que você decreta é a realidade que virá amanhã. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Agora, ela vai mostrar qual é a diferença entre decreto e declaração. Muito bom a gente ter essas definições. Os decretos proféticos é uma autoridade espiritual que Deus nos confiou através das palavras proféticas que declaramos em seu nome. Amém? Então, elas mudam realidades, elas destroem fortalezas e elas estabelecem a vontade divina sobre a terra. Isso é um decreto profético, é uma ordem de decreto por decisão, uma proclamação oficial com força de lei. Gente, olha que poder, que tem um destino determinado pelas decisões que nós tomamos, que expressa através de nossas declarações tudo que o Senhor quer que aconteça. Aleluia! Então, alinhamos nossa fé com a visão e a perspectiva do céu. Amém? Vocês estão escutando? Vocês estão tão quietinhos? Nós vemos as coisas como Deus vê. É isso que nós temos que aprender, a ter uma visão de como Deus vê. Oh, glória! Nós não temos que ter uma visão carnal, nós temos que ter uma visão extraordinária, uma visão
profética, aquela visão que o Senhor tem quando Ele nos criou. Ele criou um bebezinho e Ele falou assim, você vai ser isso. Então, Ele colocou essa visão sobre nós e é essa visão que está escrito no livro da nossa vida. E é essa visão que nós estamos cumprindo agora. Então, vamos alinhar nossos sentidos naturais com os sentidos espirituais do Senhor. Aleluia! Falando com ousadia, com autoridade. Nesse momento, gente, de decretar, de declarar, tem que ter ousadia, não tem que ser assim, Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade. Não. Dessa hora, nós temos que levantar a guerreira que está dentro de nós e falar com força, com autoridade, porque você está falando no mundo espiritual. O mundo espiritual tem armas que eles usam, que seriam armas que Deus deu para nós. E eles conhecem o mundo espiritual do mal. E eles usam essa arma, mas nós não usamos. E a fala, o poder das nossas palavras com autoridade, com ousadia, com força, é uma delas. Amém? O curso de nossos dias é o resultado de nossa fé para se alinhar com a visão, com a perspectiva e a agenda do céu. Aleluia! Oh, glória! Todos os dias da nossa vida, nós temos que levantar dizendo, hoje eu vou estar aliançada com o céu. Eu não vou ficar falando palavra boba. Eu não vou brincar. É brincadeira. O inferno não brinca. Mesmo que você faça brincadeira, Satanás não brinca, não. Ele pega tudo que você fala, todas as bobagens que você fala, e eu falo, e faz trazer isso contra nós mesmos. Então, eu estou aprendendo. Alguém me disse lá no congresso que o apóstolo José Garrido nunca fala nada de ruim, nunca abre a boca para falar mal de ninguém. Ele tem esse hábito. Eu vou ver se eu consigo abrir. É isso mesmo. As nossas palavras dão legalidade às trevas, querido. Muito bem. Agora, o que são declarações? Declarações são o que falamos na atmosfera. Exatamente o que eu estou falando agora. Aí, Alice, gente, vocês estão confundindo. Legal. Então, o que falamos, aqui está falando, são as nossas declarações. É o que conhecemos e que já possuímos. Olha a diferença do decreto, hein? Elas proclamam nossas declarações, por isso que nós não podemos falar nada errado. Nossas declarações proclamam verdades que já são reais no mundo espiritual, trazendo-as à consciência e manifestação aqui no mundo natural. Amém? Quando declaramos, olha só, eu dei um exemplo. Eu sou filho de Deus. Nós não estamos falando que nós vamos nos tornar filhos, não, nós já somos. Então, nós declaramos aquilo que nós já somos. A palavra de Deus diz que nós somos adotados, que nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, quando nós declaramos, eu sou filha de Deus, eu sou coerdeira com Jesus Cristo, eu estou assentada na região celestial, eu já sou rei e sacerdote, constituída pelo Senhor, com autoridade, com poder para ser transformada aqui nessa terra, trazendo a palavra do Senhor. Enfim, tudo aquilo que você fala são declarações que a palavra está falando. Então, em vez de nós falarmos isso, às vezes, em nome de Jesus, vou dar só um exemplo, Senhor. Nós falamos palavras de desânimo. Eu não queria estar aqui. Eu queria morrer. Isso, nossa, você não tem jeito. Gente, isso acontece com todo mundo, comigo também. Em situações que se apresentam para nós temos que pensar o seguinte, isso também tem que estar assim, colocado. Às vezes, várias vezes, nós já estamos numa caminhada que nós não temos mais que ser provados. Nós temos que ser elevados. O Senhor quer nos dar um novo nível de entendimento. Então, aí vem o Senhor, é mais ou menos uma prova, né? Vai ser uma prova, é um teste. Ele deixa você passar por alguma situação difícil, mas o que acontece? Ele quer saber o que você vai fazer diante daquela situação com tudo que você já aprendeu
com tudo que ele já investiu em você, com conhecimento, com ensinamento, com a palavra. E aí você cai e começa a falar abobrinha. Aí ele fala, puxa vida, eu queria tanto te ensinar mais alguma coisa, mas ainda você vai ter que aprender outras coisas. E você não sobe de nível. Você não entra naquilo que o Senhor tem preparado para melhorar a sua ação, o seu poder aqui na terra. Mas, se você lembra de tudo que o Senhor, e você pensa sempre assim, se o Senhor, eu sei quem eu sou, o Senhor é meu Pai, o Senhor está deixando, permitindo que isso aconteça comigo. Ele está me testando. E eu tenho que sair desse teste aprovada. Eu estava num ministério que o apóstolo sempre falava isso. Tudo que acontece conosco não importa. Importa que nós precisamos sair daquela situação aprovadas por Deus. Então, isso é uma forma, é um aviso, é aquele negócio que devia de acontecer dentro de nós, igual esses avisos de sirene que tem ali na como emojis, né, ali no WhatsApp. Bom, 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 dizendo assim, epa, olha, presta atenção, não caia, é armadilha. Pode ser para você ser aprovada ou reprovada. Então, existe essa possibilidade também. E as nossas declarações, elas vão falar nesse momento quem somos nós. Os decretos são a ferramenta pelo qual nós fazemos com que a verdade do reino celestial se manifeste no reino natural. Nós já falamos isso, né? E aí, olha só, a apóstola dá um exemplo da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O reino de Deus, ele está plenamente estabelecido no céu, perfeito. Ele está completo, ele está sem falta. Então, o que é a nossa função? É fazer com que essa realidade celestial se manifeste aqui na terra, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa comunhão, no nosso grupo. Então, essa é uma poderosa ferramenta que nós podemos usar para trazer isso, para fazer com que a nossa ambiência seja um pedacinho do céu aqui na Terra. A ferramenta para isso também são os decretos. Os decretos são a ferramenta principal para cumprir esta missão de trazer o céu à terra. Aleluia! Então, nós podemos dizer que os decretos são pontes espirituais, ou glória, que conectam a realidade celestial com a nossa experiência. Com a nossa experiência na Terra, a nossa experiência terrena, porque Deus faz tudo em parceria conosco, mais uma vez, Ele faz tudo em concordância, isso é uma lei universal, Ele não faz nada sem que nós estivermos juntos, o glória. E o poder dos decretos, não acredito, está terminando, o poder dos decretos proféticos, quando combinamos o entendimento de decretos, olha só, isso foi uma das últimas coisas que ela falou. Quando combinamos o entendimento da nossa mente, do corpo e da nossa mente espiritual, com o espírito profético, nós entramos em uma dimensão extraordinária de autoridade espiritual. Oh, glória! Decretos proféticos são declarações inspiradas pelo Espírito Santo, que carregam o peso da vontade revelada de Deus sobre aquela situação. Eles não são apenas nossos desejos ou esperanças. Ah, se Deus quiser. Não. Eles são proclamações
ungidas. Olha a ousadia, olha a autoridade. Você tem que exercer sua fé. Você não vai falar um decreto. Olha a postura da apóstola Valnice lá no púlpito. Ela é como que diz, tem gente que fala assim, ela é positiva, ela se coloca de uma forma assim, gente, tem que acontecer assim, porque o Senhor nos deu essa autoridade, e eu não abro mão dessa autoridade. Então, ela coloca o poder de Deus, unida com a fé dela, acionando essa autoridade sobrenatural para cumprir aquele decreto com a boca dela, mas com o sobrenatural de Deus. É uma parceria, olha que tremendo. Então, elas são proclamações ungidas pelo céu, pelo poder, pela autoridade, no nome de Jesus, que liberam o poder de Deus para transformar situações. Aleluia, para transformar pessoas, para trazer transformações até em nações. Oh, glória! Paulo transformava nações, os apóstolos transformaram nações. Eles tinham, eles tinham esse poder, eles entendiam essa autoridade. A partir do Pentecostes, isso foi dado a eles, e eles não mais abriram mão. Olha o poder que se estabeleceu em todas as nações, trazendo o Evangelho de Deus com esse poder. Esse é o poder que o Senhor está dando a nós agora, nesse tempo do fim. Eu não sei quanto tempo ainda tem, e eu espero. Dabá, isso mesmo, é a palavra criadora de Deus, isso nos foi concedido. Aleluia! Eu não sei quanto tempo falta, e eu espero que falte muito tempo para que nós possamos aprender esse ensinamento profético e começamos a agir para trazer o avivamento. É isso que vai trazer o avivamento, é isso que vai trazer a palavra profética de Joel, que seria derramado o Espírito sobre os velhos, sobre os filhos, sobre as crianças, e nós traríamos esse poder à terra, e esse poder estaria sendo contaminado, compartilhado, e faria o fogo do Espírito Santo agir para que todos aqueles que estivessem ouvindo essa palavra de poder sejam tocados pelo Espírito Santo. Assim como Pedro fez ali na primeira vez que ele pregou, onde 3.000 almas se converteram ao Senhor. Oh, glória! Então, finalizando agora, aleluia, somos completamente responsáveis pelas consequências de nossas palavras. Ou eu gero vida, ou eu gero morte. Isso é forte. Escolha falar vida. Escolha falar palavras que edificam, que curam, que restauram e libertam. O céu está esperando os seus decretos e as suas declarações. Aleluia. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Isso foi apenas um resumo de mais 3 aulas. Gente, eu estou tremendo aqui. 3 aulas e meia daquilo que ela está ensinando ali naquele curso, como proclamar decretos. Vão lá na playlist, estudem as outras 4 aulas e meia que estão lá, aprendam, estudem mais, ouçam 1, 2, 3 vezes, estudem a outra série dela que está ensinando como gerar vida com as nossas, como é que fala? Intercessão profética, que é essa. E abram suas bocas, eu abro a minha boca para poder confrontar o inimigo e trazer autoridade do Senhor. Eu tenho um testemunho para falar. Eu falei, nossa, pai. Eu falei, até meu olho está pulando. Eu falei que eu não ia falar esse testemunho, mas agora o Senhor, o Espírito Santo está mandando falar. Vocês sabem que aqui em Paraty as inundações estão
muito grandes. Tem vários dias que está chovendo torrencialmente, torrencialmente. Antes de ontem, choveu 230 milímetros num dia só aqui em Paraty. Então, as inundações aconteceram de forma terrível. E até várias vídeos que estão na internet foram filmados aqui onde eu moro, no sertão de Taquari, que é um bairro de Paraty. Eu não moro perto da cidade, graças a Deus. Eu moro num bairro afastado, mais perto da mata. Mas a minha filha tem uma casa lá que ela aluga, né, para temporadas. E ela mora perto do rio, a casa é perto do rio. E todas as enchentes que acontecem, elas entram dentro da casa dela. Já entrou até o teto uma vez, infelizmente. Perdeu tudo, inclusive meu computador. Mas o Senhor nos deu força e nós entramos ali e reformamos tudo e a casa ficou linda de novo. Mas acontece que tem uma coisa: na casa dela são duas casas, a de baixo e a de cima. E a casa que entrou no teto foi a de baixo, a de cima não. E é a de cima que ela aluga, glória a Deus, né? E aí ela está morando aqui comigo novamente e ela começou a ficar muito preocupada. Isso foi na quarta-feira. Aí eu virei e falei assim: não, nossa, isso não vai acontecer. E o Senhor me conduziu a levantar com autoridade. Gente, eu fiz na fé. Eu comecei a orar, e comecei a declarar, e comecei a fazer aquilo que a profeta, a Valnice Milhomes, como profeta, como apóstola, está ensinando, e eu declarei quem eu era diante do Senhor, aqui na terra e no mundo espiritual. Eu declarei com a palavra, né, do Senhor, usando a Bíblia. Eu declarei que todas as coisas que nós temos aqui é com o suor do nosso trabalho, com a bênção do Senhor, que é o provedor das nossas vidas aqui, que multiplica o nosso salário. Eu trouxe à memória do Senhor todos os altares que eu levantei com ele, a ele, né, com ofertas, com primícias, com dízimos, com as festas bíblicas, e eu dei ordem para que a chuva parasse e para que o Senhor, eu falei assim: Senhor, o Senhor tem o poder para qualquer coisa. O Senhor, o Senhor tem as águas do oceano. Eu lembrei de Jó. O Senhor tem as águas dos oceanos nas tuas mãos. Eu ainda fiz assim com as mãos. E eu peço que o Senhor use as tuas mãos para fazer um dique, para impedir que aquelas águas entrem na casa da Carolina. Amém. E falei muitas outras coisas, continuei orando e tal, e fui dormir. E aí a Carolina falou assim: mas você não vai orar? Eu falei: não, já orei, já decretei, já declarei, e agora eu confio no Senhor. E fui dormir, gente, verdadeiramente, com a paz de Deus. Não entrou água na casa dela. Sobrenaturalmente. Eu tenho as fotos, não vou colocar aqui agora, mas todo bairro do condado, vocês podem procurar lá na internet, procura lá, condado, bairro de Paraty. Olha lá como é que ficou na casa dela, não entrou. Foi milagrosamente. Não tem explicação. Ela mora do lado do rio. Não entrou. Então, eu coloquei em prática. E eu sei o Deus que eu sirvo e que vocês servem. Não é pelo nosso merecimento, não é porque a gente é boa, porque a gente fala coisas maravilhosas. Não, principalmente eu, falo muita besteira. Deixo o meu temperamento subir a minha cabeça, mas o Senhor nos usa pela misericórdia dele, pela graça dele, porque ele instituiu para sermos parceiros. E ele esquece os nossos pecados, porque ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E é esse sangue que nos purifica, nos justifica e nos faz poderosos com autoridade para provocar, isso mesmo, Susana, provocando o mundo espiritual. Glória, glória a Deus. E é isso que eu tenho para vocês. E agora, em nome de Jesus, nós vamos celebrar mais uma vez. Eu peço que vocês usem, peguem aí. Nossa, louvado seja o Senhor. O suco de uva,
o seu pão. Enquanto isso, eu tomo um pouquinho de água. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Já estamos acabando, já estamos terminando, né? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor instituiu a ceia dele e o apóstolo Paulo nos deu essa orientação na palavra. Amém? Ele descreve como nós devemos fazer a ceia, destacando o pão, o vinho, né, como um memorial, um anúncio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, debaixo da nova aliança. É essa que nós vivemos agora. Glória a Deus por ela. Então, o Senhor diz: fazei, aleluia, fazei isso em memória de mim. E o pão, dando o poder para que esse suco, que esse vinho, tem pessoas que fazem com o vinho, que está simbolizando o corpo de Cristo, seja o sangue que Jesus derrama sobre nós, para que nós possamos permanecer, entrar na sala do trono, sem sermos, totalmente dizimados pelo fogo do poder, da glória do Senhor, porque, mais uma vez, não somos nós que estamos diante do Senhor, mas é o Espírito Santo, é o poder de Jesus, é o sangue de Cristo que está sobre nós. Então, que nós possamos beber esse sangue que dá esse poder para nós, para estarmos sendo usados pelo Senhor nessa terra com autoridade, através do sangue de Cristo. Então, vamos beber o sangue. Desculpa, vamos beber o vinho que significa o sangue. Agora o pão, partindo do pão, estabelecendo a nova aliança para a remissão dos nossos pecados, que é o corpo de Cristo, significando o corpo de Cristo. O pão, mais uma vez, ele representa o nosso alimento, né? O nosso alimento deve ser a palavra, alimento para o nosso espírito. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra do Senhor. E o nosso espírito não se alimenta de pão. Esse é o pão espiritual. E que esse pão agora traga o alimento espiritual que nós precisamos durante essa semana, para que nós possamos estar colocando em prática, com a ajuda do Espírito Santo, esse ensinamento tremendo que o Senhor nos trouxe hoje, através da obra do Espírito Santo, usando a boca do seu servo, da sua serva, como ferramenta alinhada com o Espírito Santo. Então, vamos comer esse alimento puro, espiritual, trazendo sobre nós esse poder, em nome de Jesus. Aleluia. Comamos. Todo o pão, assim como o Senhor. Aleluia. E todo o suco, assim como o Senhor nos orientou, né? Falando ali na saída do povo do Egito, que tinha que comer tudo cordeiro. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço a Ti agora, Pai. Agradeço pela ação do Teu Espírito aqui, porque eu segui um cronograma, mas em muitos momentos aqui não fui eu que falei, nem que estava escrito, aquilo que o Senhor me orientou, mas daquilo que a palavra, que o Espírito Santo colocou na minha boca. E eu peço que o Senhor jorre com a unção fresca do céu, uma unção de entendimento, uma liberação dessa unção sobre a mente de cada pessoa, de cada
de cada filha tua, filho teu, que vai escutar esta palavra, para que ela entre, Senhor, nas nossas mentes, trazendo aqui a nossa mente cativa, a mente de Cristo, trazendo, Senhor, como está escrito em Romanos, uma mudança de mentalidade, para que a nossa mente seja a mente de Sião, a mente preparada para receber o teu sobrenatural sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser vasos de honra, ferramentas brilhantes na tua mão, para levarmos essa palavra verdadeira que traz o reino do Senhor a essa dimensão, no reino celestial, a essa dimensão, no reino natural que nós vivemos, para consolidar, para manifestar aqui o teu avivamento sobre nossa nação, sobre o Brasil, que terá eleições agora, neste ano, tão importantes, que nós precisamos nos posicionar como pessoas proféticas, trazendo à existência o que a palavra diz sobre o nosso Brasil, o que as profecias de profetas que já foram falados, que já decretaram, que já declarou no mundo natural, no mundo espiritual, que essas profecias sejam ativadas com a nossa fé, com o nosso alinhamento do nosso espírito ao Espírito Santo do Senhor, e que seja estabelecido, que seja manifesto aqui nessa dimensão que vivemos, com a unção do Senhor. Todas essas palavras de glória, de poder, de avanço, de derramamento do teu Espírito, que a nossa nação seja cabeça, seja usada para levar o profeticamente, apostolicamente, a tudo aquilo que já foi profetizado sobre o Brasil, não só pelo povo do Brasil, mas pelas nações afora, em nome de Jesus, e que nós possamos ser essas pessoas, que o fogo não apague em nós, que a brasa do fogo do Espírito Santo não apague em nossas vidas, e que nós possamos usar esse fogo para fazer tudo isso acontecer, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus, eu agradeço imensamente a oportunidade que a profeta Andréia, que o Senhor tem dado para as nossas vidas, para estar trabalhando aqui nesse ministério, nesse mover profético, apostólico que o Senhor está trazendo, e ouvindo aquilo que o Espírito Santo diz, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que a graça do Senhor também esteja sobre mim, que eu possa, todas as vezes que for convocada pelo céu, eu possa estar aqui para trazer não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam abençoadas com essa palavra do céu na vida de vocês. E que esta semana seja uma semana de declarações, de decretos proféticos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu cônjuge, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho, sobre tudo que o Senhor tem dado a vocês para tomarem em conta, para serem mordomos espirituais aqui na terra, naturalmente. Em nome de Jesus e sobrenaturalmente. Amém, amém e amém. Tchau, amadas, queridas. Fiquem com Deus.